Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, você que está gemendo por conta de uma doença incurável, por conta de um problema insolúvel, que você tem carregado ao longo de muitos anos, seja livre aí agora. Esse espírito de enfermidade, esse espírito de morte, esse espírito destruidor, esse espírito que tem através dessa enfermidade comido a sua carne, seja queimado agora, seja queimado. Em o nome do Senhor Jesus, nós ministramos a sua cura, minha amiga, meu amigo. Nós ministramos a sua libertação, porque essa força do inferno não pode resistir à palavra daquele que vai em o nome do Senhor Jesus. E nós chegamos até você em o nome do nosso Senhor, e por causa disso, seja curada, seja liberto. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém e graças a Deus. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. Meu nome é Carolina, eu tenho 24 anos e eu nasci numa família católica, né? Minha avó católica praticante, fiel, sempre lá. Ela tentava até me chamar para ir, para ajudar, mas eu nunca pratiquei, nunca fui. E o meu lar era destruído, meus pais nunca foram casados, a minha mãe trabalhava muito para poder me sustentar, então ela não tinha tempo para mim, ela também não tinha muita paciência, porque ela também não praticava, ela também buscava melhorar, mas ela não queria fazer do jeito dela. E a minha avó, muito praticante, ela estava sempre lá, mas também não tinha mudança na vida dela, assim, não tinha mudança nenhuma, era sempre, a situação na verdade ela ia piorando. Aí quando eu completei 15 anos, o meu pai me deu uma Bíblia. Foi minha primeira Bíblia. Eu lembro até que ele escreveu que era o melhor presente que ele poderia me dar. Só que eu achei um absurdo aquilo. Eu falei assim, uma Bíblia, o que eu vou fazer com isso? Para que eu quero uma Bíblia? Eu lembro até que eu li assim, eu fiquei com tanta raiva, porque eu tinha muita mágoa dos meus pais. E eu catei aquela Bíblia e eu joguei ela longe. Aí depois que eu rejeitei a palavra de Deus, a situação foi piorando. O vazio dentro de mim, a carência que eu tinha, foram piorando. Aí chegou uma época que a minha mãe começou em uma igreja evangélica. E aí ela começou a ir, eu falei, eu vou junto, quem sabe ali não tem a mudança que eu quero. E eu ouvia a palavra lá, era pregado a palavra de Deus, só que eu já ouvia duvidando, eu queria fazer do meu jeito, a minha maneira. E nunca dava certo, porque o vazio dentro de mim, ele continuava, aquele buraco no meu peito, aquela tristeza, aquela carência, eu me sentia um lixo, eu achava que eu não merecia viver, que para que eu vim no mundo para sofrer tanto, muitas brigas dentro de casa, era briga 24 horas. Eu não lembro de momentos de paz e tranquilidade que eu tive dentro da minha casa com os meus pais, ao ponto que eu comecei entrei numa depressão, onde eu não queria sair de casa, eu não queria que ninguém me visse, eu engordei, chegava a ficar sem tomar banho, porque eu pensava assim, eu sou um lixo, para que eu vou me cuidar? Eu cheguei a pensar em me matar, porque talvez se eu me matar, vai acabar o meu sofrimento, eu pensava. E aí eu só não fazia isso porque eu já tinha aprendido que eu não podia. Mas eu pensava e vinha sempre pensamentos. Eu tinha fé, porque eu creia que Deus era a solução, que Ele poderia me ajudar. Por isso que eu ainda ia, eu ainda estava lá. Só que eu tinha uma fé enferma, uma fé onde eu não queria praticar, onde não era pautada na palavra de Deus. Até que eu cheguei na Igreja Universal e eu descobri que realmente eu tinha uma fé enferma. Só que quando eu cheguei, eu aprendi a como colocar em prática, como praticar a palavra de Deus. Eu aprendi a como pautar a minha vida na palavra de Deus. Foi
foi aí que eu peguei aquela Bíblia que eu tinha jogado longe, que eu tinha desprezado ela, e eu usei ela para aí sim começar a mudar a minha vida, para aí sim começar a aprender o que Deus queria de mim e colocar em prática. Tem que ser dizimista, então eu vou ser dizimista. Tem que parar de mentir, então eu vou parar de mentir. Tem que obedecer os pais, então eu vou obedecer os pais. E aí eu comecei a colher os frutos, os resultados. O primeiro dele foi o meu novo nascimento. Foi o meu interior ser preenchido, ele ser limpo, porque eu fiz a minha parte e Deus começou a fazer a dele. E aí eu vi a minha família restaurada. Antes a minha casa era um inferno, era só briga, e agora a minha casa é um pedacinho do céu. A paz, a harmonia, aquela proximidade que eu não tinha da minha mãe, agora eu tenho, eu sou mais próxima da minha mãe. Aquele amor, aquele carinho que a gente não tinha de mãe para filha, hoje tem, com os meus irmãos também. E se tem uma coisa que eu tenho certeza hoje, é que a palavra de Deus ela é verdadeira, que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele, porque eu conheci o caráter de Deus quando eu passei a obedecer a palavra dele, e ali eu vi que ela realmente é verdadeira. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. Enquanto você não resolver o seu problema interior, o seu problema exterior não vai ser resolvido. Não adianta você receber um milagre exterior se o milagre dos milagres, que é a renovação, um pensamento novo, uma vida nova dentro de você, não acontecer. Não vai acontecer nada na sua vida exterior enquanto não acontecer primeiro na sua vida interior. Eu ouço pessoas dizendo assim, não, mas eu quero casar para ser feliz, eu quero ser feliz. E pensa que casando vai ser feliz, quando na realidade, se a pessoa é infeliz, ela não é infeliz porque ela não é casada, ela é infeliz porque o seu interior está mal. Se você está mal interiormente, você vai casar para resolver esse assunto? Duvido que vai resolver, vai piorar. Então, antes de você casar, antes de você tomar qualquer atitude em relação à sua vida, resolva o seu problema interior. Seja limpa, lavada, purificada pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é para a gente ler como história, é para que se leia e se coloque em prática. Obedeça. A raiz do mal é justamente a alma ferida, a alma carente, a alma desesperada, a alma vazia, o buraco em que a alma se encontra. Quando esse buraco é preenchido com o Espírito do Senhor Jesus, pronto, aí sim, resolveu o problema. Aí sim, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiá-lo aos pastos verdejantes. Graças a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
Thalita, tenho 32 anos e cheguei na igreja através da minha mãe, com os problemas familiares, alcoolismo. E aqui eu aprendi a usar minha fé. Comecei a fazer as correntes na igreja, ser fiel no dízimo, né? E eu fui aprendendo a como ser fiel a Deus, né? Agradar a Deus em todos os sentidos na minha vida. E eu buscava a cada dia se aproximar de Deus, né? Jejuando, orando, né? Na Bíblia, né? Conforme eu fui alimentando a minha fé, eu fui conquistando também. Tendo uma fé forte dentro de mim, né? Conquistei o meu casamento, o meu emprego, né, a minha família, meus pais, né, abençoados também. Então foi uma coisa assim que foi mudando dentro de mim. Cada vez mais eu me sentia mais forte. Devido a um problema que eu tive, né, no meu casamento, na minha vida financeira, eu comecei a desanimar na fé. Não orava mais, não jejuava, não buscava Deus como deveria, né? Então isso foi me enfraquecendo. Foi me dando assim desânimo, não era mais constante nas minhas correntes, na igreja, né? Então isso foi me afastando de Deus. A infidelidade no dízimo, né? Comecei a ter maus olhos, né? Com o dízimo, uma hora eu dava, outra hora não. Minha fé, meu espírito já estava enfermo, né? Não tinha mais vontade de buscar Deus. Então os problemas eles estavam me consumindo. Então foi quando eu me afastei mesmo da igreja. Eu fiquei 4 anos afastada da igreja. E eu vivi literalmente um inferno dentro da minha casa, porque veio os problemas, né? Veio as brigas, os problemas financeiros, aí a angústia também. Comecei a ser uma pessoa muito triste, muito nervosa, deprimida, não saía muito de casa, só ficava em casa. Então isso foi me acabando, não tinha vontade para nada. Tinha um vazio dentro da minha alma, que era terrível, assim, um vazio que, não sei, eu pensava assim comigo, por que eu existia? Por que eu estava ali? De uma fé enferma, eu morri espiritualmente. O orgulho, ele sempre falava mais alto dentro de mim, né? Das minhas vontades, né? Então ele me deixava cega espiritualmente. Então eu morri ali na enfermidade mesmo da minha alma, porque ele não deixava eu enxergar o que eu estava precisando, né? Através de um convite, né, de uma pessoa, eu fui na igreja novamente e desde então, daquele dia que eu fui, eu peguei firme, né? Eu vi que realmente que eu precisava de Deus. Foi um encontro assim com Deus novamente, né? Então entrou a alegria dentro de mim, a angústia, a tristeza, o nervosismo ele saiu, né? Então tudo mudou. Comecei a ser fiel a Deus novamente no dízimo, né? Comecei a orar, a jejuar, a ler, a meditar mais na Bíblia, né? E aí o meu casamento foi restaurado, a minha família toda foi restaurada, minha vida financeira, né? Não tenho mais desemprego, eu consigo um emprego bom. É totalmente diferente, né? Tem a alegria, tenho o prazer de estar com meu marido, com a minha família. E tudo isso aconteceu depois que eu tratei a minha fé. A minha alma foi restaurada completamente. Hoje a alegria é completa porque Deus está dentro de mim habitando e Ele curou a minha fé. O próprio Deus falou as seguintes palavras. Preste atenção. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Olha só. Deus coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade das nossas vidas. A bênção ou a maldição. A bênção ou a maldição estão aí sobre os seus ombros, minha amiga e meu amigo ouvinte. Se você honra a Deus, Ele vai honrá-lo, com certeza, porque Ele prometeu. Está aqui escrito. Você pode ler isso lá no livro de Samuel, profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30. E diz assim: aos que me honram, honrarei. Porém,
os que me desprezam serão desprezados. Quando a gente trata de dízimos, os dízimos são os primeiros 10%, as primícias da nossa renda. Os primeiros 10% que pertencem ao Senhor. Não é nosso, pertence a Ele. E quando nós o trazemos no altar, nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor. Então está aqui o que lhe pertence, Senhor. Aqui estão os dízimos. Então você está honrando ao Senhor com o que é do Senhor. Você está considerando Ele Senhor na sua vida. Agora, quando você toca nos dízimos, quando a pessoa rouba os dízimos, quando a pessoa não dá a mínima para os dízimos, então ela não está dando a mínima para o Senhor, ela não está honrando ao Senhor. Ora, minha amiga e meu amigo, é questão de inteligência, não é nem de fé, é questão de inteligência. A gente honra aquele que a gente considera, aquele que a gente ama, aquele que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Quem é o primeiro na sua vida? Quem tem sido primeiro na sua vida? Aí você diz assim: a minha vida tem sido um inferno. Se a sua vida tem sido um inferno, com certeza o Senhor não tem feito parte da sua vida. Porque é impossível que Ele seja o primeiro na sua vida e coloque você ou deixe você em último plano na vida dele. Ou não é verdade isso? Não tem como, minha amiga, meu amigo. Deus é justo. Ele disse: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Serão desprezados. Está aí. Então, se a sua vida não anda para frente, se você fica rodando em círculo, ou se você está caindo cada vez mais, é porque você não tem colocado o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida. De repente, a sua igreja, a sua religião é primeiro na sua vida do que o próprio Deus. E essa é a razão do porquê você vem sofrendo. Meu nome é Sandra, tenho 37 anos e antes de chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa extremamente vazia, não tinha uma perspectiva de vida, não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia o meu propósito aqui. Então isso é devido a tantos problemas, brigas em casa, apesar de jovem tive uma decepção amorosa, isso me levou a muita angústia, tristeza. E eu era uma pessoa infeliz, não tinha uma razão de viver. Eu não tinha com quem conversar, com quem me abrir, falar sobre o que estava acontecendo comigo. Então, aparentemente, aos olhos das outras pessoas, estava tudo bem. Mas dentro de mim, eu sentia essa angústia, essa tristeza, um desejo de me matar, um desejo de morrer. Achava que se eu morresse, ali acabaria com tudo. Tinha brigas com a minha mãe, tinha brigas com meus irmãos. E me tornei uma pessoa que na rua, para as outras pessoas, estava bem. Mas em casa brigava, era nervosa, chorava muito. E eu tive a felicidade de receber um convite para ir até a igreja. E chegando na igreja, eu pude ouvir do homem de Deus no altar sobre o Espírito Santo, o qual eu não conhecia, nem sabia que existia. E ele falou ali que eu poderia ser feliz, que eu poderia preencher aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, que eu poderia receber isso. E foi quando eu comecei a buscar, me interessar por saber quem era o Espírito Santo, o que ele fazia, o que ele poderia transformar em mim. E aí eu comecei a ter sede em receber o Espírito Santo e procurei me lançar totalmente no altar de Deus para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Então houve a renúncia, primeiro do meu ego, do meu eu, renunciei a
a vontades que eu sabia que eu precisava para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Passei a me interessar, a ler a Bíblia, a ler livros que falavam sobre o Espírito Santo. Passei a buscar com mais intensidade, ia mais vezes à igreja para que eu pudesse participar de reuniões que me envolvessem com isso. E me distanciei de tudo aquilo que me fazia mal, de tudo aquilo que me trazia lembranças dessas tristezas, tudo aquilo que me fazia voltar a quem eu era, e me lancei totalmente para que eu recebesse esse Espírito Santo, para que eu conhecesse, para que eu recebesse essa alegria que eu via as pessoas falando, para que eu recebesse esse amor que eu vi ali. Então eu busquei, eu me lancei totalmente para receber o Espírito Santo. E quando eu soube que para que eu recebesse o Espírito Santo, eu precisava morrer, né? Eu precisava ter um batismo, o batismo nas águas. Então, eu queria que aquela velha criatura morresse, que eu fosse uma outra pessoa, que a partir daquele momento eu construísse uma nova história. Então, foi quando eu me decidi, né, me entregar realmente, me batizar nas águas, para que eu pudesse, a partir daquele momento, ser uma nova pessoa, com novas atitudes, né, com aquelas atitudes ruins, né, com aquelas coisas que me faziam mal, aquelas coisas que não vinham ao encontro de uma pessoa que quer agradar a Deus, que quer ter o Espírito Santo. Então eu renunciei essas vontades e me lancei, me batizei para que eu pudesse receber o Espírito Santo. E numa manhã de domingo, eu tive esse prazer de poder receber essa presença de Deus, que nenhuma sensação, nada nesse mundo se compara a você ter um pouquinho de Deus dentro de você ter essa presença de Deus, de ter a verdadeira razão de viver. Então, nessa manhã, eu pude perceber o quanto eu era pequenininha, o quanto eu era ninguém diante da grandeza do Espírito Santo. E ali eu fui preenchida, tomada pelo Espírito Santo. Ter Deus dentro de mim e saber naquele momento ali para que eu vim, por que eu estava aqui, por que Ele me chamou, por que eu recebi a presença dEle. É algo extraordinário, assim, é maravilhoso. Independente do que possa estar externamente, você tendo o Espírito Santo, você consegue passar por tudo com paz, com amor, com alegria, com sabedoria. O Espírito Santo te faz vencer. E foi isso que Ele fez na minha vida, vencer, me tornar uma nova pessoa. Hoje eu sou uma pessoa casada, feliz, tenho uma família e eu pude encontrar essa paz e passar isso para os meus filhos, viver essa paz que eu não tinha antes. E nenhuma alegria nesse mundo se compara a esse amor. Nada se compara a você ter o Espírito Santo, e eu não preciso buscar isso em bebidas, bares, diversões. É o meu maior presente poder levar a presença do Espírito Santo para uma pessoa que sofre. Pois é, o Espírito Santo é o motivo, é a razão, é a finalidade de todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo. Nós queremos que todos tenham o Espírito Santo. Inclusive, neste domingo, como só ia acontecer, todos os domingos, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, a reunião de jejum, a reunião do Espírito de Deus, é para as pessoas interessadas. Para que a pessoa chegue aqui e participe, ela tem que chegar antes das 6 horas. Obviamente, ela vai ter que levantar mais cedo, mas isso faz parte da busca do Espírito Santo. Quando a pessoa quer receber o Espírito de Deus, ela tem que pagar o preço, ela tem que se esforçar, ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que fazer a parte dela. A mamãe sempre dizia: meu filho, Deus fala, faça a tua parte que eu farei a minha. E realmente é. Está escrito que nós recebemos aquilo que nós buscamos. Quem busca, acha. Quem busca, recebe.
Jesus disse, pedi e ser-vos-á dado, batei e abrir-se-vos-á. E essa é a fé para domingo às 6 da manhã. A fé do recebimento do Espírito Santo. Você tem que levantar mais cedo, você tem que chegar cedinho para colocar o seu carro na garagem e tal. E aí sim, você entrar e chegar antes das 6 horas. Porque 6 horas da manhã nós teremos a ministração do batismo com o Espírito Santo. Você é o nosso convidado aqui no templo às 6 horas da manhã. E nas demais igrejas universal do Reino de Deus, às vezes a reunião é 6, às vezes a reunião é 7. Você deve saber aí, procurar saber que horas que é a primeira reunião da Igreja Universal, a reunião do jejum do Espírito Santo. Este domingo, como acontece todos os domingos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.